Boa tarde a todos. Eu queria, né, saudar todos os três expositores e pela qualidade das falas, né, quantidade de informações e de elementos analíticos que eles trazem nas falas é muito importante para que brasileiros, né, possa ter uma ideia da complexidade que é a política, né, na Catalunha e também, ao mesmo tempo, ter ideia de que a Catalunha, né, a história da Catalunha, ela é bastante complexa, ela tem sua origem na própria origem da história europeia, então não é um movimento, ou seja, não é uma cultura que se constitui de uma derivação ou de um racha dentro de um país, é o contrário, né? Mas, enfim, eu gostaria, na verdade, né, para pôr assim, elementos para discussão, né, se estabelecendo esse governo a partir dessas eleições, um governo separatista, acho que tem duas coisas, né, que para a gente é interessante refletir e eu gostaria de ouvir, né? Uma diz respeito à situação que a Catalunha ficaria diante dos países do bloco europeu, né? No caso de um movimento independentista, estabelecimento de um governo independentista, né? E a outra coisa, né, como a cultura catalã, a história da Catalunha, ela é muito bem delimitada, muito e diferenciada, né, da cultura e da história, né, da história não, que a história se mistura, né, mas principalmente a cultura tem ela é muito bem delimitada, diferenciando-se bastante da cultura espanhola. Em que medida que isso contribuiria para se reforçar essa identidade e essa cultura catalã, no caso do estabelecimento de um governo independentista? Então, são essas duas questões, né? Do ponto de vista da política, né, ou da geopolítica europeia, qual é a posição que a Catalunha, como é que a Catalunha ficaria diante dos outros países europeus, né? E o que esse movimento independentista, se consolidado, representaria para o reforço a essa identidade e à cultura catalã. Boa pergunta. Muito bom. Pode começar Eu aí. queria falar sobre isso. Olha, o dado é de sexta-feira. Eu abri o jornal sexta-feira e lá dizia, depois de muito tempo, né, a Catalunha voltou a liderar as exportações em comparação com o resto da Espanha. Por que eu estou falando nisso? Porque o projeto europeu, hoje e sempre, a União Europeia veio depois da construção da Comunidade Econômica Europeia. Ou seja, a UE é o desdobramento de uma coisa chamada CEE. E o econômico aqui conta muito. Então, eu posso fazer uma defesa da Catalunha aqui, tirando para a esquerda, como vocês já viram, e posso, daqui a pouco, se você quiser, eu me desfaço, volto aqui e faço um discurso bem liberal, bem sedutor para empresário brasileiro, por exemplo, que quer investir na Catalunha, e eu ganho até nesse discursinho bonito. Eu estou falando com o Centro Catalão em Natal. Veio uma governadora para cá uma vez, eu vou até dizer o nome dela, não ia dizer, não vou dizer. O nome dela era Fátima. E ela dizia assim: eu querendo vender, esses cabas querendo comprar. Porque ela tinha uns projetos imobiliários do governo do estado de Natal aqui, não sei o que, era Ronaldinho, até era o garoto de publicidade do projeto, e ela dizia: mas tem uma dificuldade tão grande porque parece que eu estou tutelada o tempo todo, tudo que eu quero vender para Catalão eu tenho que falar com Madrid, eu não entendo isso. Então, existem. Esse negócio de dizer que existem estudos e não mostrar o estudo, cuidado, né? Porque até Bolsonaro hoje fala que existe estudo e não mostra o estudo. Mas eu garanto a vocês, não é que Catalunha tem, eu escrevo muito sobre isso, que comprovam a viabilidade econômica é boa para Catalunha. Não é somente boa para a Catalunha, por incrível que pareça. Seria excelente para o Estado espanhol. Porque tem um lastro aqui de emperrado, um ranço, que o professor explicou que vem não é de hoje. E o que interessa à União Europeia, o que sempre interessou a União Europeia em todos os países
que se independizaram, entrem na Wikipédia e busquem qual é a história dos países que isso aqui é uma coxa de retalho, que foi construída na base de guerra no período medieval e depois nas duas grandes guerras. Então, a União Europeia tem uma linguagem que ela entende como ninguém. Aliás, são duas. A primeira é xenofobia. Isso a União Europeia ganha no mundo, ganha de Trump, se você quiser. Não, de Trump não, porque Trump foi o máximo disso. Mas a palavra é dinheiro, é o econômico. E a viabilidade econômica desse território, só quem conhece, aqui não dá para explicar em uma live como essa, mas só quem conhece é que vai entender. Porque se eu falei agora mesmo que, por exemplo, em relação ao Brasil, quinto país do mundo, potência como a gente é, a Espanha ela tem essas 35 empresas que mandam, os governos de outros países, quando fazem negócio com a Catalunha, dizem assim, eu quero negociar também com o pequeno. E aqui tem um danado espírito empreendedor catalão, que só quem está por aqui é que conhece essa história. Ou seja, a União Europeia, eu não gosto de depender, na hora de falar de independência, eu não gosto de jogar expectativa absolutamente nenhuma para a Europa. Eu acho que isso é um processo que, se a gente olhar muito para a Europa, a gente se esquece de fazer a gente mesmo. Porque eu sou dono do meu nariz e um país tem que ser dono do seu nariz. Né? E depois que você se reafirma assim, eu sou dono do meu nariz, aí você vai discutir com os de fora de casa. Mas eu não tenho nenhuma expectativa em relação à União Europeia. Agora eu sei que ela fala uma linguagem que é a linguagem que eu não gosto, que é a linguagem do capital. E nisso a gente desenrola. E sobre a questão da identidade, eu tinha uma impressão, rapaz, quando eu cheguei, faz 15 anos que eu moro aqui, que esse negócio da identidade era uma coisa tão forte aqui, era tão arraigado, era tão aquele identitário exclusivo, aquele identitário rançoso, aquele identitário tá presente nos nacionalismos europeus, por exemplo, né? Eu sou o bambambam e eu sou. A gente tem isso no Brasil, viu? Mas essa essa construção dessa identidade, ela a quebra da unidade do território espanhol, que o espanhol morre de medo daquele jogo que eu falei, de jogar esse jogo, de jogar, pegar a bola e dizer, bora jogar para ver quem o time que é melhor, e ele não quer jogar, porque ele morre de medo, porque ele sabe que a Espanha e a Península e a União Europeia foi construída em cima das diversidades. E o unionismo, esse unitarismo, não existe pior nacionalismo na Europa do que o nacionalismo espanhol. Aquele do touro, do Flamengo, da bandeira, vocês precisam ver, é preciso estar aqui para conhecer. Então, eu acredito na construção da identidade na Catalunha como um processo de reafirmação da diversidade, que é exatamente o oposto daquele conceito que eu tenho na sociologia de identidade, aquele conceito amarrador. Eu acho que é uma coisa muito mais libertária e que possibilita a construção da diversidade, e brasileiro sabe muito bem quando a gente fala diversidade, porque não existe país de diversidade no mundo que é o Brasil. Então, eu também acredito a partir dessa perspectiva. Por isso que a pergunta sua é muito boa, eu gostei muito. Mas me calo. Dilma, eu não estou lhe ouvindo. Será que problema aqui ou você está com o microfone mudo? Eu estava fechado, desculpa. Eu estou perguntando se você não gostaria de comentar também sobre essa pergunta do Celso, que eu também considerei bastante pertinente, e é uma pergunta que muita gente faz, né? É exatamente como ficaria a questão da União Europeia. E acredito também que essa questão ela desmobiliza um outro lado, porque tem muita gente que não acredita exatamente que a União Europeia um dia venha exatamente aceitar o independentismo. E aí muitos dizem que vai ter muitas perdas e que não querem perder. E isso desmobiliza um pouco. Mas, Manuel, se quiser completar, comentar algo. Certo. Bem, primeiro o seguinte, eu vou dar aqui um dado que é bem interessante. A Catalunha, se ficar independente, o padrão dela vai ser Suíça. Se você pega o PIB da Catalunha e a renda per capita, então o padrão é suíço. Ou seja, mesmo essas pessoas que não são independentistas, é porque elas não sabem, elas sequer conhecem isso. Vocês pensam que a ignorância
é bem própria nossa do Brasil? Não. Você não sabe aqui como tem de... Ignorância não quer dizer que a pessoa não tenha letras, não tenha escolaridade. Isso é outra coisa. Não tem uma cultura que eles têm muito mais do que nós. Mas ainda há muita ignorância, e principalmente nos que emigraram para cá. Veja, quem são os que reagem aqui? São as pessoas da Andaluzia, de outras regiões mais pobres, que vêm para a Catalunha trabalhar, e elas querem continuar sendo espanholas, só isso. Então, é parte delas. Mas, na pergunta de Celso, veja, primeiro tem esse aspecto aí. Segundo, qual é o grande problema? É que a comunidade europeia tem um medo terrível do secessionismo. Veja que vocês sabem que até a própria Alemanha, ela tem lá a Bavária, que não é lá muito... e a Bavária é bem importante ali naquele país. Né? E assim, se você pegar cada país, provavelmente tem um problema desse. Agora, nós estamos diante de uma coisa bem inusitada, vou citar vocês. O Brexit, por exemplo, expôs esse lado aí. Eu pergunto a vocês, a Irlanda do Norte hoje está como? A Irlanda do Norte continua europeia. E a Europa comunitária quer continuar com a Irlanda do Norte. Mas como é que vai ficar o Reino Unido? A Escócia, ela está também querendo fazer referendo, que a Inglaterra não quer deixar. E olha que a Escócia nem é a Catalunha, que é um país até. País associado. É um estatuto diferente. Então, a comunidade europeia, ela toda hora está se contradizendo. Ora, no duro, eles são contra o secessionismo, porque eles têm medo que haja um secessionismo em cada um de seus países. Esse aqui é o problema. A Catalunha está independente. Ela, como é uma região bem rica, o PIB dela é tamanho de Portugal. Então, ela é um país comunitário e ela não quer sair da comunidade. Mas tem esses problemas todos, né? Portanto, é um pouco complicado. Veja, essa independência vai sair um dia, hein? Mas não vai ser muito fácil. Exatamente por uma série de fatores. E no caso da Espanha, ainda tem mais o País Basco. Eu não vou falar na Galícia, porque a Galícia também tem lá seu independentismo, aí tem a comunidade de Valência, enfim. É uma coxa de retalhos, hein? Isso aqui nunca foi bem emendado. A Constituição de 78 tentou fazer o quê? Criar uma federação de países, que era o que devia ter sido feito. Não, criaram regiões autonômicas. Essa autonomia é frágil. O discurso que se ouve aqui na Catalunha toda hora é: estão nos roubando. Porque a Catalunha produz muito, é a parte rica da Espanha, e não recebe nada. Só manda para Madrid. E Madrid enriquecendo. Não sei se vocês acompanham, mas Madrid é uma comunidade que está ficando riquíssima à custa das outras. Inclusive, não só é a Catalunha, não. Até as comunidades pobres, e como Madura, Andaluzia, elas estão também reagindo a isso. Porque elas estão ficando mais pobres e Madrid muito mais rica. Esse centralismo é complicado. Portanto, olha, isso ainda vai dar muita confusão. E a Europa vai terminar, viu, Celso? A Europa vai terminar aceitando essas uma espécie de nacionalidades, tipo a escocesa, que é um país independente, mas que, de certa forma, continua dentro do Reino Unido, ali, com certos acordos, assim como a Irlanda e outros. Eu acho que vai terminar num acordão desse, porque isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Pergunta. Depois vou deixar para que os outros falem. Eu ainda queria fazer algumas considerações sobre a eleição, que não deu para fazer naquela minha visão. Como vocês veem a questão da baixa taxa de participação nas eleições? Porque quando a gente diz que ganhou o independentismo, mas quando a gente olha para a quantidade de votantes, é muito baixo. Como ficaria isso se realmente houvesse um referendo? Entende? Então,
Que reflexão vocês podem fazer nesse sentido? Que ganha, mas se a gente olha para a quantidade dos votantes, faltou muita gente votar. Eu vou fazer minha apreciação, Dilma. Olha, primeiro o seguinte, eu já estou acostumado com esses referendos que acontecem aqui pela Europa. E se fizerem um referendo, o independentismo ganhará. Mesmo que se diga que não, porque percentualmente é menor. Mas, veja, no referendo que foi feito lá em 17, os outros não querem participar. Não querem. Deu 92% a favor da independência. Agora, aí se diz, mas essa eleição agora o independentismo ganhou porque ninguém quis participar. Claro, devido à pandemia, a participação foi baixa. Acho que ficou em 62%. Me corrija aí, Flávio, se foi, eu não me lembro, mas acho que foi em torno de 62%, né? 53% dos eleitores foram votar. Bom, 53%, então é muito menos. Pois bem, mas veja, mesmo se tivesse tido uma participação alta, pelo histórico que eu conheço, não sei, eu acho que o independentismo ganharia também. Isso é a minha opinião. Porque eu vejo essas manifestações e quando se acirram muito as coisas, ocorre que as pessoas às vezes vão votar mais por uma questão pessoal, como os espanholistas ou unionistas, como chamam, que são a maioria gente que migrou para cá. E quando nascem aqui, eles se dizem catalães, mas não são. Eles nasceram aqui, mas não são catalães, porque eles estão com o pé lá na terra deles. Só pensam na família que está lá, que ficou lá na Andaluzia, que ficou na Extremadura, que ficou em Aragão, e eles não raciocinam como catalães. Eles são, quando muitos se dizem, viu, Flávio? Eles se dizem o quê? Não, eu sou soberanista. Olha, isso aí é o quê? É um eufemismo. O caso como esse partido, ele se diz soberanista. Ô, Flávio, você vê a diferença entre soberanismo e independentismo? É um eufemismo. Cara, ou você é independentista, ou você não é. Não vem com essa conversa apurada. Eu acho, Dilma, que o problema também é que o catalão também tem essa coisa. O catalão já sofreu muito ao longo da história, e isso tem mais de 1000 anos. Eu estou dizendo 1000 anos só dessa questão de ocupação e não ocupação e tal. Porque se vocês perceberem lá desde os visigodos que eles não ocuparam a Catalunha, porque respeitavam a Catalunha, então isso vai a 2000 anos, ninguém sabe quantos anos. Eles se sentem sempre espezinhados por todo mundo. Um dia eles vão reagir fortemente. Então, eu acho que essa discussão... E a Espanha joga com tudo. A Espanha joga com isso porque ela não quer perder o País Basco. Ela sabe que se abrir para a Catalunha, aí vai ser difícil. Então, é isso que eu quero dizer. E a Espanha joga... Veja como é. Com teatrinho se explica mais fácil. A Catalunha dizia, eu não quero eleição agora não, porque a gente está no meio de uma pandemia. Isso. Lembre-se disso, não vamos esquecer não. O governo da Catalunha disse, eu não quero eleição agora, porque é uma irresponsabilidade que a gente está no meio da pandemia. A Espanha diz, eu quero eleição agora, porque eu vou botar na eleição o ministro da Saúde, o cara que está mandando no Covid. Estava popular. Eu quero agora. Aí a Catalunha disse, não quero. O governo da Catalunha disse, não quero. A Espanha disse, eu quero. Lembra que a história do jogo? Bora jogar. Bora. Eu jogo. Exatamente. Aí eu quero. Aí bora. Aí o que a Espanha faz? A Espanha não ganha, ela não ganha de jeito nenhum aqui. Os partidos, esse de direita aqui, se lasca da Espanha, se lasca todinho, tá cada vez desaparecendo. Acaba que agora tem a extrema direita, né? Bom, aí o que acontece? Aí ele não consegue ganhar, ele vai pro juiz. Mas a direita igual no Brasil. Fala pro juiz. Não. Seu juiz. Aí fala com o juiz, né? O juiz do jogo. Juiz, diz aí que a eleição tem que ser agora, mesmo na pandemia. Aí a gente vai, ganha o jogo e ganha. Aí o que é que o outro que perdeu diz? Veio pouca gente votar. Eu disse, e não foi eu que disse que não queria agora porque não tinha pouca gente? Então, se você tivesse ganhado o jogo, você tinha dito que estava válido. Agora, como você perdeu, você vai se agarrar em qualquer coisa para dizer que não valeu. É engraçado, rapaz. Olha, eu fui pro Casal Catalão em São Paulo, faz muitos anos, vai fazer uns 10 anos já, fazer uma palestra lá. Aí eu disse, e a gente vai falar da questão da Catalunha aqui? Aí o pessoal disse, é melhor não falar não, vamos falar da questão na paz, né? Vamos falar da questão boa, da questão da relação do Brasil com a Catalunha, coisa e tal. Aí eu fazia um negócio bem bonitinho, né? Me contive, mordi minha língua aqui só, gente que só lá no Casal Catalão em São Paulo. Aí daqui a pouco vamos abrir para pergunta.
Quem foi o primeiro que se inscreveu? Um representante da Embaixada da Espanha. Para falar de quê? Para falar do independentismo, para falar mal. Então, eles têm um ranço. Eles têm um ranço. A gente não tem a menor ideia. O que Rodrigo faz com esse negócio desse negócio de aqui Catalunha é uma coisa assim que ia acontecer de qualquer jeito. A gente não tem informação, a gente não sabe. No Brasil, a gente não sabe o que é isso. Eu não sabia o que era isso. Eu, quando vim para aqui, eu achava que estava vindo também. Eu cheguei aqui, comecei a falar que eu ia ver touro, Flamengo, paella, e depois eu descobri que isso aqui é como cada ir para, sei lá, para um estado do Brasil e descobri que o Brasil não é somente aquilo daquele estado, é muito maior do que isso. Então, é uma informação tão bloqueada, só que tem um detalhe. Qual é a diferença? É que antes a gente ficava tentando, batendo eu, você, Dilma também, todo mundo, o casal catalão, hein? Professor Manuel, a gente ficava tentando, vamos falar da Catalunha, bora falar da Catalunha. A gente ficava cavando espaço, escri-cri, enchendo o saco dos jornalistas para falar, e ninguém dava menor. Que não, né? Esse negócio de separatismo, esse negócio parece, lembra essa dieta do País Basco. Eu digo, gente, mas peraí, a gente quer explicar uma coisa e ninguém quer. Agora, sabe qual é a diferença? Agora é que o povo vem atrás. A quantidade de brasileiro, né, e brasileira interessado é o cara para viajar para cá, para turismo, o cara para botar a empresa dele aqui, o cara para vender da Catalunha, o cara para comprar da Catalunha, de tudo. O interesse é grande e só não deslancha porque tem uma coisa muito forte que é um império. Tem um império dizendo assim, não, não, não mexa nisso não, que isso aí é meu e ninguém vai. O melhor resumo, eu também me calo, é um processo, eu só me consigo, tem um filme chamado Catalunha e Espanha, né? E compara com a separação, um divórcio. Imagina, o marido, né? O casamento que já não existe, porque a mulher já está com a cabeça, já não aguenta mais, e o cara fica dizendo, olha, mas você vai ficar pobre. Olha, mas você não vai viver sem mim. Olha que não sei o quê. Então, essa opressão que uma mulher que está vivenciando hoje, por exemplo, né, com o machismo em cima, uma sensação de ela querer. Chega ao ponto de que a gente começa a falar de sentimento. Não tem como você dizer para uma pessoa que sente uma coisa porque ela sinta outra. O juiz está dizendo para o preso político catalão, que tomou quase 100 anos se juntar à causa comum dele, de 100 anos, está dizendo a ele o seguinte: você tem que sentir outra coisa. No dia que você sentir outra coisa, aí a gente vai deixar você tranquilo. Imagina a que ponto nós chegamos.